A Bíblia menciona anjos mais de 300 vezes. Eles aparecem no Éden, no Sinai, em Belém, no Getsêmani, no túmulo vazio e no Apocalipse. Mas o que a maioria das pessoas imagina quando pensa em anjos está completamente errado. Bebês com asas, figuras delicadas com halos dourados. A realidade bíblica é completamente diferente e muito mais assustadora. Bem-vindo ao Véu Rasgado. No episódio de hoje, encerramos a nossa primeira temporada com o tema que está por trás de tudo o que estudamos até agora: os anjos de Deus. Quem são? Como são organizados? Quantos existem? E o que fazem agora mesmo enquanto você assiste a este vídeo? As respostas estão na Bíblia e vão surpreender você. A palavra anjo vem do grego angelos e do hebraico malak. Ambas significam mensageiro, mas os anjos são muito mais do que mensageiros. São seres espirituais criados por Deus antes da criação do mundo. Jó, capítulo 38, versículos 4 ao 7, sugere que os anjos existiam e cantavam de alegria quando Deus lançou os fundamentos da terra. São seres com inteligência, com vontade, com emoções, com poder imenso. Um único anjo matou 185.000 soldados assírios numa noite. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 35. Um único anjo rolou a pedra do túmulo de Jesus, uma pedra que exigiria dezenas de homens para mover. Mateus, capítulo 28, versículo 2. E a Bíblia indica que existem em número incontável. Hebreus, capítulo 12, versículo 22, fala de miríades de anjos, dezenas de milhares. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, fala de 10.000 vezes, 10.000 e milhares de milhares ao redor do trono de Deus. Bilhões de seres espirituais, ativos, organizados, com propósitos específicos. A Bíblia revela uma hierarquia clara entre os anjos. No topo estão os serafins. Isaías, capítulo 6. Seres com 6 asas cada um. 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, 2 para voar, clamando continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Tão gloriosos que cobrem o próprio rosto diante de Deus. Depois os querubins. Não os bebês gordos da arte renascentista. Ezequiel, capítulo 1, descreve os querubins como seres com 4 faces: de homem, de leão, de boi e de águia, com 4 asas, com rodas dentro de rodas, cheias de olhos, seres de complexidade e glória incompreensíveis. São os querubins que guardam o jardim do Éden com espadas flamejantes. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. São querubins bordados no véu do templo. São querubins de ouro sobre a arca da aliança. Depois, os arcanjos. A Bíblia menciona Miguel e Gabriel pelo nome. Miguel é descrito como o príncipe que defende Israel. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Gabriel é o mensageiro especial. Aparece a Daniel, a Zacarias e a Maria. E depois, os anjos em geral. Mensageiros, guerreiros, servos enviados para ministrar aos que herdarão a salvação. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Os anjos não são seres do passado. Estão ativos agora. Hebreus capítulo 1, versículo 14 é claro. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Ministrar, servir, enviados especificamente para os filhos de Deus. Daniel capítulo 10 revela algo ainda mais perturbador. Quando Daniel orou, um anjo foi enviado imediatamente com a resposta, mas foi retido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia, um ser espiritual maligno que controlava aquela região, até que Miguel veio ajudar. Há uma guerra espiritual acontecendo agora, invisível aos nossos olhos, com anjos de Deus e anjos caídos em conflito sobre nações, sobre pessoas, sobre eventos. Efésios capítulo 6, versículo 12, confirma: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E Salmos capítulo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Guardem, presente, ativo, agora. Vivemos num mundo com duas dimensões simultâneas: a dimensão visível, o que nossos olhos veem, e a dimensão invisível, o que a Bíblia descreve como os lugares celestiais. Eliseu e o seu servo estavam cercados por um exército inimigo. O servo estava aterrorizado, e Eliseu orou: Senhor, abre os seus olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em derredor de Eliseu. Segundo Reis, capítulo 6, versículos 17. O exército angelical já estava lá, invisível, aguardando. A realidade espiritual não depende da nossa percepção para existir. Os anjos de Deus estão ativos agora, neste momento. A questão não é se eles existem. A questão é: você está do lado de quem comanda esses exércitos? Isso encerra a nossa primeira temporada do Véu Rasgado. Nefilim, os 7 selos, Lúcifer, Daniel 7, o véu do templo, os anjos de Deus. Mas isto é apenas o começo. Na próxima temporada vamos ainda mais fundo, nas profecias que estão a cumprir-se agora, nos mistérios que a Bíblia ainda esconde. Se você chegou até aqui, você já sabe que a Bíblia guarda muito mais do que nos ensinaram. Inscreve-se no canal, ativa o sino. O véu está rasgado.